Meus amigos, eu quero comentar com vocês a entrevista que a presidente Dilma Rousseff deu ao jornal Valor Econômico. Essa entrevista foi publicada ontem. A primeira impressão que fica é que Dilma Rousseff realmente ela tem uma diferença em relação ao Lula. Ela fala pouco, mas tem uma coisa em comum. Ela fala muitos clichês, muitas frases feitas. Mas da entrevista aproveita-se bastante coisa. O primeiro comentário, o mais incisivo que eu quero fazer aqui com vocês, é a respeito da política supostamente anti-inflacionária que seu governo estaria fazendo. Ela até fez uma frase de efeito. Ela diz: eu não negocio com inflação. Aí eu poderia dizer aqui para vocês, a inflação também não negocia com ela. A inflação está aí. As pessoas comuns, como eu, que a gente vai ao supermercado, enfim, tem que comprar serviços e bens, a gente percebe claramente uma mudança no patamar geral dos preços. E alguns bens, isso fica muito evidente, é o caso da carne, é o caso dos serviços de telefonia, de água e esgotos, a coisa não está de brincadeira. E os índices oficiais ainda estão num patamar, vamos dizer assim, dentro das metas almejadas, mas o mercado está muito preocupado. Mas ela diz que não negocia com a inflação porque ela quer manter a inflação na meta de 4,5%. Eu pergunto para vocês, meus amigos, o governo está executando uma política consistente com essa meta? Eu lhes digo, não. O governo que propôs um orçamento para 2011 que cresce da ordem de 80 bilhões e corta 50, na verdade, está praticando, na origem, já um orçamento expansionista. E no mesmo mês que decidiu cortar os 50 bilhões de execução orçamentária, decidiu colocar 55 bilhões no BNDES para apoiar investimentos. É uma política consistente com a redução da inflação? Não. Nós temos aí, na verdade, uma expansão monetária forte. Nós temos também que lembrar a maluquice que tem sido a política de salário mínimo desde o dia que o Lula assumiu o primeiro mandato e que se mantém até hoje. A gente viu um certo enfrentamento nos primeiros meses do ano sobre a questão no Congresso, mas é aqueles enfrentamentos pseudo, aquele enfrentamento que é uma luta de araque, de mentira. Quer dizer, a base sindical e sobretudo o PDT queriam uma elevação maior do salário mínimo, mas firmou-se no patamar que o governo propôs e pronto. E o governo fez prevalecer a sua força. Mas o fato é que ainda assim o salário mínimo nominal, que já é elevado, foi novamente alargado. Então a gente pode dizer que o governo não fez nenhuma política consistente com um declínio inflacionário. A Dilma realmente não negocia com a inflação, ela pratica. Nós sabemos como funciona a cabeça desses economistas que estão no governo, do Guido Mantega, do ministro do Planejamento, até mesmo pessoas ligadas ao Banco Central. Essas pessoas não acreditam na lei da escassez. Essas pessoas acham que é possível desenvolver o país gastando mais dinheiro, contra o senso comum. Na verdade, isso é uma maluquice do ponto de vista da ortodoxia econômica. Mas aí está sendo praticado. Em toda parte que isso foi praticado, redundou numa grande expansão inflacionária. A nossa própria história econômica demonstra isso. Nós estamos repetindo velhos erros do passado recente e do passado distante. Então, meus amigos, me preocupa
Demais que a presidente não tenha a consciência dos atos que ela própria está praticando. Nós estamos vendo o país caminhar numa trajetória de inflação e a principal mandatária pensa estar em sentido contrário. Ela está na contramão dos fatos. É muito preocupante. Eu penso que a pior coisa que pode acontecer a um governante é a sua própria alienação. E é isso que nós estamos vendo nesse momento com essa entrevista de Dilma Rousseff.